mais, tal como Vossa Excelência agora oralmente veiculou, que nós temos que declarar e comunicar ao Congresso Nacional, e no caso à Câmara dos Deputados, que estamos aplicando essa sanção adicional, mas o que eu digo, enfatizo e mantenho, é que nós não podemos usurpar a competência do Congresso Nacional, que está estabelecido taxativamente no artigo 55, parágrafo 2º da Carta da República, e nós aqui, desde já, decretarmos a perda do mandato, sem aquele procedimento lá estabelecido, voto secreto, maioria absoluta e ampla defesa, procedimento instaurado pela mesa mediante provocação. Sim, mas evidentemente esse procedimento é declaratório, ele não pode ser um procedimento de mérito, não é? Isso indica que mesmo nos casos de perda decretada pela Justiça Eleitoral, nós tivemos refregas institucionais por conta muito de sérias. impasses verificados, naquele célebre caso, por exemplo... O mandado de segurança em relação ao senador Expedito Filho. Pois naqueles casos a decisão nossa era expressa, não é? Sim, era expressa, mas agora imaginemos uma decisão em que nós mesmos digamos que a palavra final não é nossa, a palavra final é presidente. A questão não é nem saber se vão fazer ou não vão fazer, a questão é saber se nós devemos fazer isso. Sim, mas essa é a questão, não tem que se cogitar mas se veja, eventualmente haverá descumprimento. É obrigação do Supremo Tribunal Federal aplicar a Constituição Federal, determinando a perda do mandato em decorrência da suspensão dos direitos políticos. Assim diz a Constituição. Mas veja que interessante. Assim diz o Código Mas o parágrafo 2º da Carta do artigo 55 diz: declarará nas hipóteses que enumera. E quando se trata de condenação criminal transitada em julgado, a Constituição usa a expressão claríssima: decidirá. A mesa da Câmara do Senado decidirá, não será meramente declaratório. Agora, a menos que temos, a menos que nós aqui interpretemos essa expressão tão clara, de forma divergente, inclusive de forma contrária ao que a Assembleia Constituinte decidiu. O voto de Vossa Excelência foi brilhantíssimo, como sempre, mas apenas para destacar, a Constituição ela é taxativa, perderá o mandato o deputado ou senador que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Sim, isso mas aqui aí há exceção. Em clara excesso de interpretação. Há uma exceção. Não, mas temos aqui vários argumentos interdisciplinares e de direito positivo que convergem exatamente para esse nosso poder-dever. É por isso, ministro Fux, que eu trouxe o exemplo histórico, porque perde o mandato imediatamente o vereador, o prefeito, o governador, o próprio presidente da República, respeitado o rito próprio, mas em se tratando do tribuno do povo, do delegado da nação, como diziam os franceses na época revolucionária, estes têm historicamente uma proteção especial. Ministro, e o Constituinte quis dar essa proteção. Eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, que é os mandatários do povo. Agora, num Estado de Direito, que é o que prevê a Constituição Federal, será que os mandatários do povo podem continuar falando pelo povo depois de condenados criminalmente? É compatível o exercício de um mandato parlamentar por alguém condenado a 7, 8, 9 anos de prisão? Essa a questão. Sem ainda antecipar o meu voto, mas a respeito de uma observação aqui feita pelo eminente ministro revisor, até que ponto a interpretação histórica dos trabalhos da Assembleia Constituinte, até que ponto essa interpretação pode condicionar o exercício pelo Supremo da jurisdição constitucional? Sim. Essa indagação eu a faço. Por quê? Porque eu me lembro quando o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 4, a DIN 4, de que foi relator o eminente ministro Sidney Sanches, estabeleceu-se uma grande discussão. A regra inscrita no parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, que cuidava da taxa de juros reais, taxa de 12% ao ano, seria uma regra autoaplicável ou, como sustentava então o PDT, autor da ação direta,
dependeria de complementação normativa mediante edição, que jamais ocorreu, de lei complementar. Até que depois veio a ser derrogada essa regra por força de uma emenda à Constituição. Pois bem, lembro-me que o PDT produziu nos autos uma declaração assinada por mais de 400 antigos constituintes que participaram dos debates da Assembleia Constituinte, que se realizou entre fevereiro de 87 e 5 de outubro de 88, sustentando, de modo claro, que a intenção deles, constituinte, era a de que a norma inscrita no parágrafo 3º do artigo 192 fosse uma norma não auto-aplicável e, portanto, essencialmente dependente daquela interpositio legislatoris. Pois o Supremo Tribunal Federal, discutindo essa questão, entendeu que esta Corte, no exercício da jurisdição constitucional, não está e não pode ser pautado pelo teor, pelo conteúdo dos trabalhos desenvolvidos no seio da Assembleia Constituinte, ainda que aqueles debates parlamentares possam indicar algum caminho a ser seguido, mas isso não condiciona o Supremo Tribunal no exercício da jurisdição constitucional, tanto que esta Corte culminou por proferir uma decisão em sentido diametralmente oposto àquele alegadamente pretendido pelos constituintes. Então, esse também é um tema importante que suscita o eminente ministro revisor e, é claro, será também certamente objeto de discussão no curso desta decisão. Na mesma linha, a interpretação que o Tribunal desenvolveu, a partir, inclusive, da prática constitucional em relação à fidelidade partidária. Sim. Veja que o constituinte, inicialmente, até por razões históricas explicáveis, havia supresso a possibilidade de perda do mandato, né, em decorrência da infidelidade partidária. Depois o tribunal faz, em função inclusive de episódios vários, até mesmo deste caso, né, do mensalão, o tribunal faz uma leitura e percebe que todo o sistema eleitoral, né, com o quociente eleitoral, a participação dos partidos políticos, deveria fazer uma releitura de todo o sistema. Por exemplo, na discussão sobre a lei da ficha limpa, nós fizemos uma redução teleológica da presunção de inocência, porque entendemos absolutamente coerente que um candidato a um concurso público que tem um inquérito não pode concorrer, e parlamentares com folha corrida medida a metros podem transitar tranquilamente pela vida pública. Isso aí ficou constando o voto. Ou seja, nós temos aí um vasto e muito são temas instigantes, importantes, e é muito relevante que tanto Vossa Excelência como o relator, como agora, não é, o eminente ministro revisor, ambos em votos muito bem estudados, suscitem essas questões, que elas têm que ser examinadas e enfrentadas pela Corte para a resolução deste tema em particular. Mas eu proponho que continuemos na segunda-feira. Na segunda-feira continuamos esse debate. Está bem? Isso, claro. Está bem? Então, está encerrada essa sessão.